Olá pessoal, então continuando aqui nossa aula, hoje a gente vai falar de espectro contínuo, né? E a gente vai trabalhar especificamente, né, os autovalores e os autovetores, digamos assim, nos operadores que a gente conhece x e p. Por que a gente vai escolher x e p? Porque tanto x como p, eles necessariamente têm os seus valores, né, suas medidas experimentais contínuas. Em pouquíssimas situações a gente tem o valor do momento linear quantizado. Um exemplo, né, de momento linear quantizado, né, é o poço infinito. Lá o momento linear, né, ele apresenta valores quantizados. Tá bom? Mas as situações de forma geral, né, principalmente nos casos de partícula livre, por exemplo, tanto x como p possuem, né, os seus autovalores contínuos. Então, uma pergunta importante, né, é saber quem são os autovetores do operador posição e do operador momento. Tá certo? A gente tem visto que o operador, né, posição, por exemplo, né, quando ele atua em uma função de onda qualquer, psi de x, o que ele faz, na verdade, é simplesmente multiplicar a função por psi de x. Né? Um exemplo que a gente viu, né, é que quando, por exemplo, o operador posição atua, né, em uma função do tipo seno, né, seja lá o psi de x do poço infinito, né, por exemplo, o resultado da atuação do operador x é a função linear x vezes o psi de n de x. E essa função aqui, né, na maioria dos casos, é totalmente diferente dessa outra aqui. Tá certo? Essa função aqui é uma coisa, psi de x é uma coisa, isso aqui é psi de n de x vezes a função linear. Né? A gente vai ver mais na frente, por exemplo, no caso do oscilador harmônico, se esse psi de n de x for o próprio estado fundamental do oscilador harmônico, que eu chamo de psi de zero, né? Aqui, por exemplo, o estado fundamental do oscilador harmônico é uma função gaussiana. Tá certo? Só quero mostrar que isso aqui é uma gaussiana, então, quando eu pego o operador x atuando nessa função gaussiana aqui, né, conduz a uma função linear vezes a função gaussiana. Tá bom? E aí é que está, por exemplo, a função gaussiana é assim, é o nosso psi de 0 de x, e x vezes a função gaussiana já é uma função que tem a sua comportamento, né, totalmente diferente. Isso aqui é x vezes o psi de 0 de x, ou seja, são funções necessariamente distintas. Tá bom? Já o operador P é mais explícito, né? Porque o operador P ele é um operador do tipo derivada, né? Então ele vai derivar aqui a função que a gente está trabalhando e vai, obviamente, produzir outra função totalmente diferente. Né? Um exemplo é que quando P atua aqui do poço infinito psi de n, né? Se for um n, por exemplo, de seno de n πx sobre A, só para ilustrar, né? O resultado aqui é menos i cortado, a derivada do seno, que é o cosseno de n πx sobre A, né? E o nπ sobre A, ou seja, uma função totalmente diferente. Então a pergunta óbvia que a gente pode fazer, né, é quem são os autoestados de x e p. E como é que a gente pode manipulá-los? Né? Por que eu estou interessado em saber quem são os autoestados de x e p? Porque eu quero um estado em que o p e o x, eu quero uma função aqui, digamos, que eu não sei ainda como é que é essa função, vou chamar de f de x, em que o resultado aqui seja um autovalor, né, que pode ser o x, vezes a própria função. E essa função fique inalterada em relação a essa. Né? Da mesma forma, eu quero encontrar aqui o p atuando aqui numa função g, por exemplo, de x, em que o resultado das valores obtidos,
né, seja simplesmente, né, um alto valor aqui de P, que eu não sei quem é ainda, né, aqui eu vou chamar também ainda de alto valor de X, que eu não sei quem é. A gente vai justamente tentar trabalhar isso aqui. E vezes a função de onda, a função g de x, né, que depende talvez de P também. Né, que dependa de x, não sei. Quem são esses caras aqui? Né, para que eu possa construir uma relação de alto valor e alto vetor. Vamos começar com o operador posição, que é o mais fácil. Operador posição é o operador x, que quando atua em uma determinada função, aí eu vou chamar essa função que eu estou procurando, né, de f de x. A forma como ele atua é simplesmente multiplicando por x. Né? Então, o meu x atuando aqui numa função que eu vou chamar aqui de x', escrita como função de x, me produz um alto valor x' vezes um f de x', f de x. Né? Por que eu estou escrevendo assim? Porque eu sei que os valores que eu posso medir do meu observável físico é justamente o seu valor esperado. Eu já mostrei aqui para vocês que o alto valor, lambda, por exemplo, né? Lambda gama, a gente mostrou isso aqui, é um psi gama ó psi gama. Tudo bem? O próprio alto valor, ele é o valor esperado do observável físico naquele alto estado. Então, é de se esperar que o alto valor do operador posição seja o próprio valor esperado, né, do operador x nesse estado aqui. Ou seja, eu imagino que x' seja uma integral, por exemplo, né, de quem? De f de x' estrela, x, operador x, f de x' dx. Né? Seria isso mais ou menos o que a gente espera, né, desse tipo de função. Como que a gente pode encontrar isso daqui? Quem é o meu f de x, né, nessa situação? Que parece muito estranho. Como que uma integral, né, de uma função de x pode produzir, né, esse rapaz aqui? Né? É só a gente olhar um pouco mais com cuidado o que representa essa expressão aqui. Então, vamos lá. X, quando o operador x atua nessa minha função f' de x, né, e desse lado de cá eu tenho aqui, por exemplo, um x' de f' de x. Perceba que quando o operador x atua nessa função, sempre ele vai produzir aqui, por exemplo, um x vezes a função x' f de x. Então, aqui a gente tem x' f de x, né? Ou seja, eu posso dizer, a partir dessa situação, que x menos o x' vezes a minha função f' de x é igual a zero. Isso acontece para todo, né, alto estado, toda outra função. Né? O que é isso aqui? Como eu não quero o vetor nulo, tá certo? Como eu não quero um alto vetor nulo, eu quero um alto valor que faça realmente sentido, a conclusão é o seguinte: se x for diferente de x', né? Se esse cara for diferente, obrigatoriamente a minha função f de x' tem que ser zero. Concorda? Se x for igual a x' agora, né, aí essa função aqui ela pode ser diferente de zero. Quando você olha para esse tipo de análise, né, onde o x igual a um valor de x', a função x diferente de x', a função é zero, e x igual a x', a função é diferente de zero, só existe uma única distribuição, uma única função, se é que você pode imaginar, que tem a tendência de satisfazer isso daí. Então, a gente pode imaginar
que isso aqui tem a cara da função delta de Dirac. Né? Percebe que a função delta de Dirac ela se parece com essa abordagem aqui. Quando x é diferente de x', né? Perceba que o valor da função, né, vai ser zero. E quando x for igual a x', o valor da função é diferente de zero. Tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem um produto que está dando zero. Tudo bem? Ora, então é de se esperar que a minha função f de x' com x escrita na forma de x seja uma constante de normalização, ainda que eu não sei quem é, vezes a delta de Dirac. Tá bom? Então, o que a gente conclui dessa nossa análise aqui superficial, né, é que a função, vou colocar aqui entre aspas, né, a função delta de Dirac satisfaz a relação de alto valor, alto vetor, para o operador posição. Tudo bem? Então, essa é uma consequência justamente dessa análise aqui trivial, né, para que a função não seja necessariamente nula. Né? Ou seja, ela pode vir a ser nula desde que os valores das variáveis x e x' sejam diferentes. Né? E a delta de Dirac tem isso. Né? Mas ela não é nula, ou ela pode ser diferente de zero, quando o x for igual a x'. Só a delta de Dirac tem esse comportamento. Tá certo? Então, como é que a gente pode imaginar aí a ortogonalidade dessas funções? Então, eu vou pensar assim. Digamos que eu tenho uma função aqui f de x' de x, escrita como cn delta de x menos x'. Quem é o seu complexo conjugado? A nossa função complexa conjugada desse rapaz aqui, tá certo? Vai ser cn complexo delta de x menos x'. Tudo bem? Então, ainda que eu pegue aqui, por exemplo, a função, aí nessa situação aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma integral, né, digamos, de menos infinito até mais infinito, eu quero que seja normalizado. Então, isso aqui simplesmente vai ser esse rapaz aqui, f' de x estrela, que multiplica o nosso f de x' de x. Eu quero dx, eu quero que isso aqui seja igual a 1. Quero normalizar. Olha, vai ficar assim, ó, cn, minha constante de normalização ao quadrado, a integral de quem? Do produto das duas delta de Dirac. Ora, claramente, independente de ser o produto, né, ou de ser 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, isso aqui é igual a 1. Tá bom? Então, isso aqui, obrigatoriamente, o nosso cn vai ser igual a 1. Eu posso escolher a minha constante de normalização como sendo simplesmente 1. Ou seja, o meu alto vetor de x, do operador x, é a minha função, vou chamar aqui de x', escrita na base do x, delta de x menos x'. Tá bom? Então, a gente consegue encontrar aqui o alto vetor do operador posição. Tudo bem? Quem seria agora, né, o alto vetor do operador momento? Como é que fica essa brincadeira com o operador momento? Então vamos lá. Momento. O momento vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Né? Então o operador momento, ele é um operador menos i h cortado dx. Né? E eu quero encontrar uma função que eu vou chamar aqui g de p' escrita em termos de x, né, que me produza um alto valor. E quem são os altos valores de p? Né? É uma medida p' qualquer específica. E aí me produz a mesma alto função. Né? Ora, isso aqui é a relação de alto valor do vetor e eu quero saber quem é o meu g de p' de x. Tá bom? Como é que é o p? P vai ser menos i h cortado
derivada em relação a x de g de P' de x igual a P' g de P' de x. Se você ajeitar isso aqui, vai ficar assim, a derivada em relação a x de g de P é igual a P' sobre H cortado, menos I passa para baixo, aqui vai ficar mais I, G de P. Ora, que função possui a sua derivada primeira como sendo um múltiplo dela mesma? Né? Somente a função exponencial. Então, a gente consegue mostrar que G de P' de x vai ser uma constante de normalização, que eu não sei ainda quem é, né? É elevado a Q. Né? Como eu estou passando aqui menos I, está embaixo aqui, então é como se eu estivesse derivando em cima, então vai ficar P, né? I de x, tá certo? Sobre H cortado, sobre I. Vezes o I em cima, né? No caso, I. Né? Perceba que a derivada dessa rapaz aqui é justamente esse termo aqui. Então, eu consigo mostrar que a minha função, o meu autovetor do operador posição, ele é alguma constante de normalização, que eu não sei quem é ainda, a exponencial, né, é elevada a P' de x sobre H cortado. Tudo bem? Então, é importante a gente já, de antemão, perceber isso daqui. Né? Só que eu quero, né, que esses caras sejam, né, normalizados e ortogonais. Por quê? Porque eu quero que para valores distintos, né, para, por exemplo, um P' e um P duas linhas, eu quero que a integral de menos infinito até mais infinito de G de P duas linhas de x, G de P', né, seja igual ao quê? Como aqui a gente tem autovalores distintos, né, e os autovalores são discretos, não são discretos, né? Você lembrar da aula passada, isso aqui para ser ortogonal deveria ser a delta de Kronecker. Mas como esse cara aqui ele é contínuo, isso aqui deve conduzir a minha delta de Dirac, P' menos P duas linhas. Mesma coisa deveria ser feita aqui também, se você quisesse, né, para a função posição. Por exemplo, como aqui é o autovetor de x', né, você pode imaginar que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x duas linhas, de x, estrela, né, e o f de x', dx, isso aqui tem que conduzir a delta de x' menos x duas linhas. E de fato conduz. Se você substituir aqui, ó, perceba que a gente só vai ter um resultado, né, quando o x for igual a x'. Então o x é igual a x'. Mas só que aqui fica x' e x duas linhas. Então sobra somente a função x' menos x duas linhas. Isso aqui é verdade. Né? A mesma coisa acontece para o P. Isso aqui deve dar a minha delta de Dirac, só que em P. Né? Então como é que a gente pode construir essa relaçãozinha aqui? Ó? Perceba que para construir isso daí, eu vou ter que me utilizar de um conceito bem anterior que a gente fez nas aulas bem lá atrás, né? Quando estudou as ondas planas, quando estudou a propagação de partícula livre. Porque isso aqui, na verdade, é uma onda plana. Né? Ou seja, eu consigo já mostrar para vocês que a onda plana ela é o autoestado do operador momento. Olha, você está vendo aqui, né? Quando você diz que G de P' de x é uma constante de normalização que eu não sei quem é. E a exponencial, eu já estou dizendo que onda plana é autoestado do operador momento. É isso o resultado que a gente está observando. Mas eu quero que ele seja normalizado. Então, qual é o procedimento aqui? O procedimento é resolver essa integral aqui e encontrar ela como sendo a delta. Né?
Ou seja, eu vou pegar aqui agora a minha integral, menos infinito até mais infinito, em quem? De dx, tá bom? Substituir as funções, então esse Cn aqui, estrela, exponencial, né, de menos i, p duas linhas de x sobre h cortado, né, a Cn agora, exponencial, né, é elevado a i, p' de x sobre h cortado. Tá bom? E eu vou aqui tentar mostrar para vocês, né, como é que a gente pode resolver, né, essa integral. Né? Bom, essa integral aqui, né, você poderia pensar em resolvê-la da forma tradicional. Né? Ou seja, isso aqui vai ser o Cn ao quadrado, né? A integral de e elevado, né, a i p' menos p duas linhas sobre h cortado, né, de x dx. Quando você resolve do jeito tradicional, lógico que você não vai conseguir substituir os limites de integração. Então, o que geralmente a gente faz, né, se eu chamar essa integral aqui de integral de P', né, essa integral de P', ela vai ser o limite quando o epsilon tende a infinito, de quem? De Cn quadrado, né? Integral de menos epsilon até epsilon de elevado a i p', p duas linhas, sobre h cortado de x dx. Né? A gente até já fez isso aqui nas aulas anteriores, você pode mostrar que isso aqui é Cn quadrado, o limite quando o epsilon tende para infinito, né? De quem? Aqui vai ficar i, integrar isso aqui vai cair um h cortado aqui em cima, o i embaixo, elevado a i p' menos p sobre h cortado, né? X substituído de menos epsilon até epsilon. Isso aqui vai ser Cn quadrado, limite quando o epsilon tende para infinito, né? De h cortado sobre i, né? Aqui fica elevado a i p menos p' de h cortado de epsilon menos elevado a menos i p' menos p duas linhas h cortado de epsilon. Claramente isso aqui é duas vezes i e o seno, né? Tem aqui embaixo que eu esqueci também o p' menos p duas linhas. Importantíssimo aqui. Então, p' menos p duas linhas. Né? Isso aqui é duas vezes o seno, então ficar seno quadrado, limite, né, de 2h cortado. Duas vezes seno, esse i vai embora, então vai ficar seno de p' menos p duas linhas sobre h cortado de epsilon, né, sobre p' menos p duas linhas. Tá certo? Bom, aqui como que fica essa brincadeira aí? Né? Perceba que eu já mostrei para vocês, né, quando é que o epsilon tende para infinito. Eu já mostrei para vocês em aulas anteriores de que o limite, né, quando o epsilon tende para infinito, tá certo? De um certo seno de y vezes epsilon sobre y, né? Isso aqui dava i vezes o delta de y. No nosso caso aqui, o limite quando o epsilon tende para... Só você voltar um pouquinho às aulas que a gente já fez. O limite de epsilon tendendo a infinito de seno de p' menos p duas linhas, tá certo? Dividido por h cortado, onde isso aqui é o nosso y. Né? E aqui a gente também tem um y. P', duas linhas. Né? Isso aqui vai ser igual a π
vezes o delta de P' menos P duas linhas. Bom, então a nossa integral, né, integral de P' P duas linhas, né, que é essa brincadeira toda aqui, né, vai ser o nosso Cn, tá bom? E aí esse limite aqui fica como? Aqui tem um H cortado que eu esqueci, né? Delta de P' menos P duas linhas, H cortado. Então aqui vai ficar 2 vezes I, né, delta de P' menos P duas linhas sobre H cortado. Né? Bom, eu quero que essa integral aqui, tá bom? Que é essa daqui, essa mesma aqui, eu quero que ela me dê o delta de P menos P'. Então, aqui fica fácil de corrigir essa integral. Perceba que aqui quando está multiplicando, uma das propriedades do delta, né, é que quando você tem esse termo aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Né? Então, quando você tem isso aqui passa a ser Cn quadrado, né, é 2π H cortado delta de P menos P duas linhas. Né? E eu quero que essa integral seja simplesmente delta de P' menos P duas linhas. Então, consequentemente, nossa constante de normalização, né, ao quadrado, ela tem que ser 1 sobre 2πh cortado. Com isso, a gente escolhe a constante de normalização da onda plana como sendo 1 sobre raiz de 2πh cortado. Certo? Desta forma, a função de onda g de P' de x, que é o autoestado do operador momento, né, é 1 sobre raiz de 2πh cortado, a exponencial de I P' de x sobre H cortado. É o nosso autoestado aqui, né, do operador momento. Né? É o autoestado ou autovetor do operador momento. Né? E aí você percebe que, em geral, né, esses vetores de estados aqui, como eles são contínuos, né, as integrais de normalização, tanto do operador posição, né, que a gente encontrou, onde a sua autofunção f de x' de x era a delta menos x', né? Perceba que a integral deles, né, de menos infinito até mais infinito, de f de x duas linhas de x, né, e o f de x' de x, dx, isso aqui é a delta de x' menos x duas linhas. Quando o espectro é contínuo, você cai na delta de Dirac. Para o operador momento, né, a gente encontrou uma função g de p, que é a exponencial elevada a P' de x sobre H cortado, dividido por... Aí tem uma constante de normalização aqui, 2π sobre H cortado. E a integral também deles, né, desses caras aqui, passa também pela delta de Dirac da mesma forma. Tá bom? Aqui fica P menos P duas linhas. Então, isso é um diferencial quando o espectro é contínuo ou quando o espectro é discreto. Né? No espectro discreto parece que fica mais simples. Por quê? Porque a gente tem uma analogia muito boa com o espaço vetorial, né? O R3, por exemplo. Né? E aí a gente consegue fazer similaridades, consegue tratar como vetores, né? Vetores ortogonais, consegue construir a base, aplica o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt. Aqui, quando o espectro é contínuo, a diferença é que a gente passa a tratar os vetores, né, como função de um parâmetro que é contínuo, no caso aqui é o próprio valor das medidas de x, que eu vou chamar de x', e aqui são as medidas do operador momento, que é P'. E aí os seus autovetores, né, são escritos, né, como função de x, né, nessa forma aqui. Para o operador posição é a delta de Dirac, né,
e para o operador momento, né, é a onda plana, tá bom? E o processo de ortogonalização ou de ortonormalização envolve o uso, tá certo, da delta de Dirac no lugar da delta de Kronecker para espectros discretos, né? Quando os espectros são contínuos, a gente passa a fazer a formulação agora usando a delta de Dirac e não a delta de Kronecker, tá bom? Então, isso aí é o que a gente precisa aprender por hoje, né? Quando for aí nas próximas aulas, a gente já vai avançando mais ainda vai utilizar, né, as duas formas aí, tanto a parte discreta como a parte contínua, para tentar entender de forma geral como se encontram os valores esperados, né, na mecânica quântica, como que você pode fazer, por exemplo, um pacote de onda evoluir no tempo, se ele for submetido a condições de contorno ou não, né? E a gente encontra umas relações interessantes aí mais na frente, tá certo? Então, até a próxima aula aí, pessoal.